Antes de gravar e lançar o seu segundo LP solo, o maravilhoso Equilíbrio Distante, Renato Russo esteve na Itália. Pois é, para gravar um disco italiano, ele foi para a Itália para levantar a música pop italiana da época. Ele recebeu um convite, na verdade, ele recebeu passagens e estadias na Itália por uma semana da gravadora EMI Odeon, que era a gravadora sua da Legião Urbana, para pesquisar músicas italianas nessa época e para poder fazer esse disco maravilhoso. Só que ele acabou indo na Itália, ou indo para a Itália, viajando para a Itália, não só para pesquisar sobre música, sobre a música italiana, mas também por um outro motivo muito, muito legal, que eu vou contar aqui no decorrer do programa. Aproveito, você está aqui no canal 20 Discos, o seu canal sobre o rock nacional dos anos 80. Convido a você, minha amiga, meu amigo, que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e conta pra gente qual o disco, banda, cantor ou cantora que você gostaria de ver aqui no nosso próximo episódio, legal? Em 1995, Renato Russo grava essa maravilha que é o seu segundo disco solo, totalmente em italiano, O Equilíbrio Distante. Quando a gravadora ficou sabendo do projeto do Renato de gravar em italiano, ela ofereceu para ele passagem e uma semana de estadia lá na Itália para ele pesquisar sobre a música italiana. Isso foi em 1995. Ele foi ele viajou então com uma moça, uma tradutora de italiano, uma produtora dele também da gravadora, e que conhecia muito bem, ficou uma grande amiga do Renato Russo, que o acompanhou. Ele não sabia italiano, pasmem vocês, ele não sabia italiano, mas ele aprendeu ali a sonoridade, né, das palavras, o som das palavras, mas muita coisa da língua em si ele não conhecia. Então essa menina ajudou muito o Renato nessa sua ida para a Itália. Ele ficou então uma semana em Milão e uma semana em Roma. Desculpa, 4 dias e 4 noites em Milão e 4 dias e 4 noites em Roma, aonde ele pesquisou muita coisa, visitou músicos, frequentou shows lá na Itália e visitou músicos também e trouxe na bagagem, pasmem vocês, mais de 200 discos italianos que ele trouxe dessa sua pesquisa, para terminar a sua pesquisa, que ele acabou presenteando vários amigos e familiares com esses discos, mas eles que embasaram esse disco dele, que ele fez, né? O maravilhoso Equilíbrio Distante. Na época, muita gente torceu os ouvidos para esse disco. Por quê? A sonoridade que o Renato acabou dando nesse disco era muito diferente, é muito diferente da sonoridade dos outros discos da Legião Urbana, da base roqueira, punk e mesmo melódica, né, das letras do Renato. Então muita gente acabou meio que torcendo o nariz, torcendo os ouvidos, muitos fãs, né, da época, mas hoje a gente pode dizer esse disco, ele, como se diz na linguagem aí dos críticos, né, que eu não me coloco de forma alguma, eu sou muito mais fã do que crítico, mas enfim, esse disco envelheceu muito bem, eu gosto muito de ouvir esse disco. O Renato tinha uma consciência muito grande da separação entre o que era a sonoridade e o que ele queria passar com a Legião Urbana e o que era a sonoridade e o que ele queria passar nos seus discos solo. Ele tinha feito um outro disco solo antes, que foi esse maravilhoso Stonewall Celebration Concert, totalmente em inglês, que aí uma língua que ele dominava, né? Ele foi professor de inglês lá antes de estourar com a Legião Urbana, no comecinho lá da sua vida profissional. O Renato foi professor de inglês no Cultura Inglesa lá em Brasília. E ele fez um disco baseado muito no folk, né, no violão folk, então ele não tinha ali tanta diferença de sonoridade, não veio a ser uma coisa tão diferente do que a Legião fazia, apesar de já ser bastante diferente, tá? Mas aqui no
Equilíbrio Distante foi que ele deu uma guinada mesmo radical. Ele chamou músicos, né, incríveis que já o acompanhavam, entre eles o tecladista Carlos Trilha, que ajudou ele em todos os arranjos, né, o tecladista maravilhoso Carlos Trilha, que já acompanhava a Legião Urbana, e músicos do naipe do Arthur Maia no contrabaixo, por exemplo. O Arthur Maia que acompanhou o Gilberto Gil, né, por vários períodos aí da carreira dele. O Arthur Maia, infelizmente, já faleceu, mas era um contrabaixista de primeira. E o Carlos Trilha, então, ajudou o Renato muito na concepção desse disco. O disco, né, a começar do encarte, é muito bonito. Olha só, tem obras de artistas italianos. Vou mostrar aqui para vocês, quem ainda não conhece. Que belíssimo, né? Que uma foto de uma família italiana, todas as letras também, né? O formato das letras, muito bonitos, né? Muito clássicos, assim. Olha só aqui o Dulcíssima Maria. E vou mostrar aqui mais detalhes da concepção de arte também para vocês. Olha que belíssimo. Aqui no final uma fotinho do Renato, para vocês verem. E o CD, né, que por si também era muito bonito, olha, com uma estátua grega aqui, olha que italiana, greco-italiana, olha que lindo, que lindo. Então ele teve toda essa concepção, e começando também pela capa, né, cujos desenhos aqui, olha, o Pão de Açúcar, aqui o Coliseu de Roma, o Maracanã e a Torre de Pisa, desenhos do seu filho, o Giuliano Manfredini, que na época tinha apenas 6 anos de idade, olha só, e ele já colocou aqui na capa. E, como eu tinha falado antes, né, o outro motivo da viagem do Renato Russo, além de conhecer melhor a música pop italiana que era feita naquela época, lembrando que naquela época não tinha nem telefone celular e nem internet. Então, mais importante ainda, né, a ida do Renato lá presencialmente para verificar in loco e pessoalmente as músicas e os músicos, né, o que era feito na música pop da Itália, que ele trouxe muita coisa. Mas ele viajou também por causa da sua ascendência, da sua história familiar. O sobrenome do Renato Russo, o nome do Renato Russo, né, era Renato Manfredini Júnior. Manfredini é um sobrenome italiano, e ele pesquisando os ancestrais da família, né, ele descobriu que os tataravós dele vieram lá da Itália. Os Manfredini, os primeiros Manfredini vieram da Itália em 1870, 1880, ali no final do século 1800, e da região de Cremona, da pequena cidade de Cremonese, lá na Itália. Então ele queria também providenciar a cidadania italiana para o Giuliano, que era o filho dele. Então ele também foi atrás disso lá na época dessa viagem. E ele trouxe muitos CDs, como eu falei para vocês, né? E entre eles da Laura Pausini, que tem músicas nesse disco que não tinha ainda um grande sucesso aqui no Brasil. Ele gravou Strani Amori, que foi o grande sucesso desse disco, e também a música La Solitudine, da Laura Pausini, né, do disco da Laura Pausini, e começou então a partir do disco do Renato Russo, do sucesso do disco do Renato Russo aqui no Brasil, que a Laura Pausini começou a também fazer sucesso por causa dele. Então as pessoas começaram a ficar interessadas também na Laura Pausini, as rádios começaram a trazer os discos, e ela começou a vender muito aqui no Brasil também. Então o Renato, ao contrário do que muitos pensam, é que abriu mesmo, é que ajudou a Laura Pausini, não ao contrário, né? Tanto que a Laura Pausini, depois que ele faleceu, visitou várias vezes aqui o Brasil, e numa dessas vezes ela foi até o programa do Serginho Groisman, e quando o Serginho Groisman mostrou ou apresentou no telão do programa a foto do Renato Russo, que já tinha falecido, ela começou a chorar. Tal a importância que ele tem sentimental, né, para Laura Pausini. Além dessas músicas dela, ele trouxe também músicas muito bonitas, como uma versão de Como uma Onda, do Lulu Santos, em italiano,
junto com o instrumental de Wave, né, com uma batida bossa nova. Wave do Tom Jobim, que foi um grande sucesso na voz do João Gilberto, ficou muito legal. Em italiano, Como uma onda virou Come fa un'onda. Também fez muito sucesso a música La Forza della Vita, muito bonita também. O disco inteiro é lindo. O disco inteiro é lindo, é diferente do que a gente está acostumado a ouvir da Legião Urbana, do Renato Russo na Legião Urbana, mas é bem legal. Porque o Renato aqui derrubou alguns tabus, né? Então, por exemplo, a questão da língua. Muita gente também torceu o nariz na época por ser música italiana, numa língua estranha, né, que aqui no Brasil, talvez lá nos anos 60, no início da Jovem Guarda, algumas coisas românticas, né, como Pepino di Capri, eram mais apreciadas, mas para essa geração aqui dos anos 80 e dos anos 90, o italiano era uma língua que não entrava nas rádios, né? A gente não ouvia música italiana nessa época. E a sonoridade também das músicas italianas eram consideradas muito emocionais, demais emotivas, muito rasgadas, bregas, né? Vamos bem na palavra. Eram consideradas brega. E o Renato foi lá e bancou, falou, não, é legal, é a minha raiz, eu quero trazer isso. E na voz do Renato, essas músicas tomam aquela proporção linda, né? Porque ele traz naquele vozeirão, aqui você ouve, mais do que nos discos da Legião, a questão da força da interpretação e da voz do Renato Russo. Essas músicas caíram como uma luva para aquela interpretação rasgada, cheia de emoção da voz do Renato Russo, que muitos consideram exagerada, né, mas que tem aí o seu valor e muita gente valoriza, entre eles esse aqui que vos fala, legal? Mas tudo bem, se você não gosta, comenta aqui também, não tem problema nenhum, eu vou gostar. Nós vamos gostar também de conversar com pessoas que eventualmente não gostam ou não apreciam, especialmente esse disco do grande Renato Russo. Outro detalhe interessante também, viu, pessoal? O Renato Russo tinha ido, antes dessa ida para a Itália, por incrível que pareça, ele tinha visitado apenas uma vez um país no exterior. E foi depois que ele lançou esse disco que foi o maior sucesso da Legião Urbana, né, As Quatro Estações, em 1989. Depois desse disco ele resolveu tirar umas férias e foi para Nova York. Então, Nova York tinha sido a única viagem dele para o exterior. Nessa viagem, inclusive, ele conhece o grande amor da sua vida, que é o Robert Scott, que teria transmitido a AIDS para o Renato Russo. Aliás, eu tenho aqui um programa no canal, 20 discos, que eu tenho certeza, se você acompanhou a gente até aqui, gostou desse programa, você vai gostar também do programa sobre o Robert Scott, o namorado, né, e o Renato Russo. Legal? Vou deixar o link aqui para vocês, deve estar aparecendo aqui em cima em algum lado para você, que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse disco. Legal? Muito obrigado por acompanhar a gente, pessoal. Mais uma vez eu convido vocês para se inscrever no canal, se você ainda não tiver inscrito, meu amigo, minha amiga, e dar aqui a dica para a gente sobre o próximo disco a ser mostrado aqui no programa, legal? Quem sabe ele está aqui na próxima. Até lá!